Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicto in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. Vamos hoje aprofundando aí na palavra de Deus e vamos hoje mergulhar num livro muito especial, que é o livro de Neemias, lá no Antigo Testamento. Eu quero refletir com vocês em uma visão também espiritual, não só uma questão da visão histórica da pessoa de Neemias e dessa fase do povo de Israel, mas ver no sentido espiritual. Eu quero começar partindo de uma perícope bíblica de Neemias capítulo 4, versículo 11, onde diz assim: entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos e na outra trazia uma arma. Então, quando foi reconstruir a muralha, nessa reconstrução, eles trabalhavam com uma das mãos e com a outra eles deixavam a espada ao lado, pronto para o combate, porque erguer as muralhas naquele momento era restabelecer a segurança e a fortaleza da cidade. Então corria o risco ali dos reinos que estavam em volta, das outras cidades mais fortificadas, de querer lançar um contra-ataque, não deixando aquela cidade se erguer, que era Jerusalém. Neemias se destaca pela reconstrução da cidade, pela reconstrução do muro da cidade de Jerusalém. Os muros de Jerusalém que até hoje são famosos, lá no Muro da Lamentação, onde os judeus lá ficam em oração e eles acreditam que a nuvem da glória de Deus, a Shekinah, está ali naquele muro. Aquele muro está a glória de Israel, a glória de Deus. É a crença ali no judaísmo. Para nós é apenas uma profecia concretizada, que não ficaria pedra sobre pedra, e de fato Jesus profetizou isso, e nós olhamos para Jerusalém hoje, um tempo realmente que passou, aonde Jesus Cristo realmente veio nos mostrar o sentido que é a Jerusalém celeste. Essa vida aqui é uma vida passageira. Mas, voltando à realidade aqui da reconstrução das muralhas, Jerusalém é a cidade dos olhos de Deus. Se existe um lugar que Deus pisou nessa terra, este lugar se chama Jerusalém. Jerusalém é a cidade sagrada. Jerusalém é a cidade santa. Para nós que somos católicos, Jerusalém também é a mãe de todas as igrejas. Porque ali aonde saiu o próprio Cristo, aonde foi crucificado, e nós temos uma grande reverência com a cidade de Jerusalém. Dentro dessa realidade do livro de Neemias, nós precisamos entender o que é a Jerusalém para o povo de Israel. Jerusalém é o centro do mundo, é o portal espiritual. Os judeus se voltam para Jerusalém porque acreditam que dali as suas orações sobem ao céu. É ali como que o portal, um canal espiritual. Algo de místico acontece naquele lugar. Para o povo de Israel, Deus deu uma promessa para Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra que vai manar mel, leite e mel.
a terra da promessa. Deus falou isso para Abraão lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Abraão sai nessa promessa. Vai se passando as gerações, vem Moisés, vem o cativeiro, muitas coisas aconteceram. Moisés sai ali do Egito, em um processo libertador, avista a terra prometida, mas não entra. Ele acaba morrendo, e quem entra é Josué. Josué ali avança com a Arca da Aliança. Nós sabemos que ele dá 7 voltas, toca a trombeta, as muralhas caem, e ele começa ali a conquistar Canaã. Canaã, que eram os 7 povos pagãos que haviam nessas terras. Então, e que Canaã é a terra prometida. Então, Josué vai conquistando. Mas existe uma cidade que Josué não consegue conquistar, que é justamente Jerusalém, que já era um lugar estratégico no meio das montanhas e era uma cidade fortificada, muito difícil de ser conquistada. Vem ali, passa o período dos juízes, vem o período da monarquia, e vindo o período da monarquia, vem o período de Davi. Davi é o grande rei de Israel, conquista Jerusalém, ele traz força para Jerusalém. Jerusalém realmente se torna o centro do reinado de Davi. Israel se torna uma grande nação. Depois vem Salomão, que constrói o templo de Jerusalém. Deus não permite Davi construir o templo, porque Davi tinha manchado as suas mãos com sangue. Então quem constrói o templo de Jerusalém é Salomão. Antes existia o templo que era de tendas feitos de peles de cordeiro, então era todo na tenda. E agora Salomão ergue o primeiro templo de pedra e centralizado em Jerusalém. Jerusalém é o lugar do culto por excelência para o povo de Israel, o lugar do sacrifício, aonde ali habitava a Arca da Aliança, aquilo que é de mais sagrado. Porém, o pecado veio para o povo de Israel, o povo de Israel acabou pecando e as idolatrias, tantas coisas, o reino de Salomão foi dividido. E aí acontece a grande tragédia profetizada também pelos profetas, pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, que Jerusalém cairia. E de fato, Jerusalém cai ali no comando do rei Nabucodonosor, o grande império, a Babilônia. E aí a Babilônia invade Jerusalém e Jerusalém é destruída por completo, arruinado em 587 a.C. Jerusalém é colocado fogo nas suas portas, nos seus portões, as muralhas são destruídas, o templo, o lugar mais sagrado, é saqueado, os objetos, os utensílios do templo são levados para a Babilônia. Os melhores homens que haviam na época ali, que sobreviveram à guerra, àquela batalha, foram levados para a corte da Babilônia, os homens intelectuais, inteligentes, aquelas pessoas que poderiam fazer algo pelo reino da Babilônia, pela cidade da Babilônia. Então eles são deportados para a Babilônia. E aí Jerusalém é destruída. Deus levanta um homem para fazer a reconstrução. Acontece o que se levanta outro reino, que é o reino persa. Vem ali Ciro, e Ciro permite que o povo de Israel possa voltar ao seu país natal, à sua terra natal, e possa vivenciar a sua espiritualidade, a sua crença, a sua fé. E ali, Ciro, que está até profetizado lá em Isaías capítulo 45, ele é chamado do ungido do Senhor, o Messias, ele é chamado um Messias, uma espécie de um Messias, que permite o povo de Israel voltar realmente a ser estabelecido em Jerusalém. Mas isso só vai acontecer concretamente ali no período de Artaxerxes I,
aonde Neemias era o copeiro. E aí entra agora a nossa história. Neemias é aquele que vai reconstruir as muralhas de Jerusalém. Quando nós falamos das muralhas de Jerusalém e da reconstrução das muralhas, nossa vida é Jerusalém. Nós somos a cidade de Jerusalém, a cidade espiritual. E assim como Jerusalém, ela caiu devido ao pecado, todas as vezes que nós cedemos ao pecado, à tentação, ao inimigo, então a nossa cidade, ela é arrasada. Os nossos muros são arrasados e o inimigo, ele nos ataca, nos derrubando. Isso aconteceu com Adão e Eva. O inimigo, ele rondou, tentou, as muralhas ali espirituais de Adão e Eva caíram por terra. O inimigo conseguiu colocar e semear ali a tentação. Adão e Eva acabam pecando e a sua muralha espiritual eles perdem. Perdendo essa muralha espiritual, eles são colocados para fora do paraíso e um querubim foi colocado na porta do paraíso com uma espada de fogo. Gênesis 3, 24. Dentro dessa realidade, nós precisamos ter a nossa muralha levantada. Nós temos que ter uma vida em oração, uma proteção que vem do alto, a comunhão com o Senhor, uma vida de santidade, uma vida de virtudes. Eu preciso ser um homem virtuoso para caminhar em santidade. É preciso acontecer isso na nossa vida. Dentro dessa realidade existe um homem levantado por Deus chamado Neemias. Neemias, o seu nome significa Deus consola. De fato, a pessoa de Neemias consolou o povo de Israel. Porque em Neemias tem ali um homem que vai reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele é o copeiro do rei. O que era o copeiro do rei persa? Era a pessoa de mais confiança. Porque os reis e os reinados sempre foram muito cobiçados e sempre havia tentativas de morte. E geralmente sempre tinha sua suspeita de envenenamento. De pessoas que foram envenenadas. Aí aconteceu na história da humanidade dezenas de reis e rainhas que foram envenenados para ser tomado o seu reino. Então, o copeiro era uma pessoa de altamente, uma pessoa idônea, uma pessoa singular, reta, virtuosa, e Neemias se destaca nisso. Porque quando a Babilônia cai e vem o Império Persa, então esse Império Persa começa a buscar pessoas virtuosas, pessoas que são realmente pessoas que têm caráter. E Neemias se destaca como um homem de caráter, um homem ilibado, uma pessoa realmente muito repleta de Deus. E ele foi selecionado, porque havia uma seleção, e uma seleção ali escolhida a dedo. E Neemias foi colocado como o copeiro, porque tudo aquilo que ele levava para o rei tinha que ser totalmente saudável. Não poderia ter nada, nenhuma suspeita de que pudesse ter ali alguma coisa que fosse fazer o rei passar mal ou até morrer como um veneno. Então ele era um homem prudente, ele previa, ele analisava, ele montava a mesa, ele levava as taças de vinho até o rei, até a rainha. Então era um homem realmente de caráter. Acabou tendo a confiança do rei. O rei vê um dia ele com um semblante triste e ali percebe que ele não está bem,
pelo seu rosto, e ele diz que é devido à realidade de Jerusalém que está destruída. Aí nós lembramos do Salmo 137, aonde diz assim: ai de ti, Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua colhe ao paladar da boca, e que minha mão se seque, se um dia eu esquecer de ti. Jerusalém é um momento histórico para o povo de Israel, e um momento de dor foi o exílio da Babilônia. Então todo judeu se lembrava com muita propriedade, com muita saudade de Jerusalém. E Neemias foi esse homem que ganhou a confiança do rei, e o rei deu a autoridade para ele. E ele vai como governador, lá em Neemias capítulo 5, versículo 14, ele vai como governador do reino persa ali, da Babilônia, até Jerusalém. Ele demora 2 meses para chegar, com uma escolta armada, com alimentação, com homens para reconstruir, com a carta e um aval do rei, onde ele tinha carta branca para recomeçar a reconstrução de Jerusalém. Ele chega num dia de lua cheia, e ali ele chega e vai começando a ir na cidade, passa pelos portões, pelos escombros, em volta da cidade. Com certeza era um dia de lua cheia, aonde ali tinha claridade, e ele foi ali andando. E lua cheia era a época das grandes festas judaicas, era a época onde se acontecia a Páscoa, na época da lua cheia, e ele chega agora como um ato profético para reconstruir as muralhas. Ele recebeu a carta do rei. Eu quero dizer para você, Deus também te deu uma carta para você reconstruir também as suas muralhas. Ele te deu um aval. A carta é as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. O rei te deu uma carta e te deu uma escolta, os santos anjos, para você reconstruir as muralhas que foram arruinadas em Adão, no pecado original. Mas em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo Jesus temos a carta que é a palavra de Deus, uma carta escrita pelo Senhor, onde nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Toda a autoridade nos foi dada através da palavra de Deus. Não temos que ter medo de reconstruir a nossa história, de reconstruir os nossos muros. Talvez você fraquejou, caiu, tropeçou, talvez o inimigo ele destruiu as tuas muralhas, mas Deus está te dando hoje, nesta carta poderosa, que é a palavra do Senhor, a autoridade para reconstruir as tuas muralhas. Levanta-te, ergue-te, coloca em posição, em ordem de batalha, e reconstrói os teus muros. O que é reconstruir os muros? Reconstruir os muros é reconstruir a tua vida espiritual. Quando nós estamos ali em volta da muralha, nós estamos debaixo da autoridade de Deus. O Salmo 90 diz: tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo e que mora à sombra do Deus Onipotente. O que é morar na sombra do Deus Onipotente? O inimigo não tem poder sobre a tua vida. O inimigo não tem autoridade sobre a tua vida. Mas Deus também permite que às vezes as nossas muralhas elas sejam retiradas. Deus tem os seus meios, Deus tem os seus modos, e Ele tem a sua forma de formar os grandes profetas e os grandes santos. Como Jó, a Sagrada Escritura diz lá no capítulo 1, versículo 10, que Deus tirou as muralhas que cercavam Jó. Porque Deus confiava em Jó, Deus
via que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. E Satanás falou, é a troco de nada. O Senhor cercou Jó como que uma muralha. Ele te segue, mas os seus bens estão cercados, a sua vida está cercada, a sua família está cercada de uma muralha. Então é a troco de nada. E de repente Deus permite, porque Deus sabia que Jó era um servo íntegro. E Deus tira as muralhas. Muitas vezes as nossas muralhas, elas são retiradas, às vezes não pelo pecado, mas às vezes por uma provação que Deus permite na nossa vida, para a maior confusão do diabo. Porque a provação de Jó foi para a maior confusão dele. Ele ficou profundamente confuso. Deus tirou as muralhas e o inimigo arrasou as terras de Jó, os rebanhos de Jó, os servos de Jó, os filhos de Jó, a família de Jó. O próprio corpo de Jó ficou leproso por dentro e por fora. Foi uma grande provação. Mas a palavra de Deus diz que Deus deu tudo em abundância para Jó de novo. Deus restaurou novamente e ele ganhou tudo em dobro. A palavra do Senhor diz que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. É quando estou fraco que sou forte. Paulo fala isso. Paulo era revestido da presença de Deus, mas havia uma parte na vida de Paulo que Deus permitiu que a muralha fosse ali aberta, como que uma fenda. E aí Paulo próprio diz que era um espinho em sua carne, que era um anjo de Satanás que os esbofeteava. E ele queria que essa muralha fosse levantada, ele queria fechar essa muralha, ele queria fechar essa brecha, mas Deus nunca permitiu que Paulo pudesse ter essa muralha totalmente blindada, fechada. Deus, ele tem os seus meios de santificar. E Paulo tinha um anjo ali de Satanás que o esbofeteava. Não sabemos se era um ataque epilético que ele tinha, uma grande enfermidade, se algo moral na vida dele, alguma coisa relacionada a uma fraqueza de pecado. Não sabemos porque Paulo não deixou isso totalmente registrado. Mas ele dá um sinal que é esse espinho na sua carne. Deus permitiu para que Paulo fosse uma pessoa humilde, para que ele não pudesse se gloriar. Ele mesmo tem essa percepção espiritual, escreve isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai colocar isso com muito detalhe, com uma riqueza de detalhe. Então, Deus, ele tem os seus mistérios. Você precisa colocar a tua vida em sacrifício ao Senhor, dar sua vida em sacrifício a Deus. Ele restaura a porta das ovelhas, que também é a porta do sacrifício, daqueles que se doam no altar, na Santa Missa, no ofertório. Nós ofertamos a nossa vida. Não ofertamos apenas o dinheiro, mas ofertamos a nossa vida em sacrifício agradável a Deus. É isso que nós precisamos. Restaurar essa porta, a porta do sacrifício, a porta do jejum, a porta da penitência, a porta aonde você realmente se coloca ali na mão do Criador e se coloca como sacrifício agradável pelo reino de Deus. Jesus Cristo se deu no sacrifício pleno, que foi na cruz de Jesus Cristo. E agora nós também nos ofertamos a nossa vida também no sacrifício do Senhor. Outra porta restaurada que Neemias restaura é a porta dos peixes. O que era a porta dos peixes? A porta dos peixes era onde havia os comerciantes que vinham do mar Mediterrâneo, que vinham ali da Galileia e que vendiam peixe naquele lugar. Então havia ali um câmbio de peixe, né? Onde a pessoa cambiava ali vendendo peixe.
então era conhecido como a porta dos peixes. O que representa no mundo espiritual a porta dos peixes? A porta dos peixes representa o crescimento espiritual. O peixe, ele não anda para trás. O peixe, ele só anda para frente. Ele é símbolo de um progresso espiritual. Restaurar a porta dos peixes é restaurar a nossa vida espiritual. Nós precisamos restaurar a nossa vida espiritual, nós precisamos ter um crescimento. Santo Agostinho diz assim: aquele que não progride, regride. Se você não tem um progresso espiritual, um crescimento na palavra de Deus, um crescimento na vida de oração, um crescimento em santidade, um crescimento em uma vida virtuosa, se você não tem esse crescimento, então você é uma pessoa que não progride, então não é semelhante a um peixe, porque o peixe ele só anda para frente, é símbolo do progresso espiritual. Talvez essa porta está arrasada sobre a tua vida, talvez você está estagnado, talvez você já regrediu, está que nem caranguejo, andando para trás, mas Deus está restaurando as tuas muralhas. A muralha dos peixes, aliás, a porta dos peixes. Ele está restituindo essa porta na tua vida, que é do progresso espiritual. Você precisa crescer espiritualmente na sua vida. O que representa mais ainda essa porta dos peixes? Ela representa ali um chamado, uma vocação. Uma pessoa que tem um chamado por Deus como Pedro. Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 16, Jesus Cristo estava andando na Galileia e de repente avistou um homem, Simão Pedro. Ele avistou Simão e quando ele avistou Simão, ele falou para ele: vem e segue. Ele falou para Pedro: deixa as redes, porque doravante será pescador de almas. E Pedro se torna um pescador de almas. Ele deixa a pescaria, mas ele não deixa o seu ofício de pescador. Deus, ele trabalha nos dons que ele coloca na nossa vida. Os dons que você tem, são os dons que são dados por Deus e que você precisa agora colocar ele ao serviço do Senhor. E Pedro coloca a sua barca ao serviço de Deus. Pedro coloca as suas redes ao serviço de Deus. Pedro coloca a sua casa em Cafarnaum, que era onde Jesus Cristo realmente frequentava, era o seu quartel-general, era a casa de Pedro em Cafarnaum. Ele coloca tudo ao serviço de Deus. E Pedro se torna um grande pescador de almas e a conversão em Pedro é tão profunda que chega um momento que ele dá o tudo para Deus e acontece como aquele homem que estava paralítico na porta ali do templo e de repente Pedro diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. E aquele homem levantou, porque Pedro agora já não tinha mais a barca, Pedro já não tinha mais a rede, Pedro já não tinha mais a casa em Cafarnaum, Pedro tinha dado tudo pelo tudo. Pedro tinha entendido que o segmento de Jesus é um segmento radical e que Deus está sempre pedindo algo para nós. O crescimento espiritual da porta dos peixes é o progresso. Você precisa progredir. O que você precisa renunciar? Todos aqueles que seguem o Senhor precisam renunciar a algo. Pedro renunciou às redes. Mateus renunciou à coleteria de impostos. A samaritana, ela renunciou o cântaro, deixou o cântaro para trás. Bartimeu deixou o manto de mendigo, a capa de mendigo que ficava ali à beira do caminho. O que você está deixando para trás? O que você precisa deixar para trás para você começar a crescer espiritualmente e reconstruir essa porta que é a porta dos peixes. Neemias foi reconstruindo as portas, ele foi reconstruindo ali as muralhas. Jerusalém foi tendo uma transformação.
Você, Jerusalém, você precisa restabelecer essas portas espirituais, você precisa restabelecer as tuas muralhas, precisam estar blindadas. Foi fácil para Neemias? Não. Neemias teve que renunciar muita coisa. Para ele convencer o povo de Israel para trabalhar junto com ele, ele teve que se abdicar. Porque as pessoas cobravam juros, as pessoas tinham dívidas, pessoas que tinham pegado com dívida com pessoas ali que tinham campo, que estava melhor financeiramente. E havia rivalidade entre o próprio povo judeu. E ali muitos começavam a dar argumentos e cada um com uma desculpa para não reconstruir a muralha. Mas Neemias, ele teve que ser o quê? Ele teve que ser aquela pessoa que é intermediário, ele é canal, ele é sinal. E ali diz a Sagrada Escritura que Neemias, ele não comeu o pão do governador. O que é comer o pão do governador? Neemias tinha direito a 40 moedas de prata todos os dias, que era para fazer a coleta de imposto do império da época, o Império Persa, que estava à frente Artaxerxes I. Então o que acontece? Ele tinha a autoridade máxima. Mas sabe o que Neemias fez? Ele se abdicou das suas 40 moedas de pratas diário. Ele se abdicou, todos aqueles homens que estavam com Neemias não compraram terras para crescer, para eles crescer individualmente. Eles ficaram focados inteiramente na construção daquilo que era espiritual. Neemias colocou para o povo, Neemias, ele alimentava 150 homens diariamente, todos os dias. Ele colocava na sua mesa e ele alimentava, ele matava diariamente um boi, 6 cordeiros e várias aves. Em 10 dias ele dava uma festa e ele colocava vinho em abundância para o povo de Israel, para enfrentar aqueles trabalhos duros, aquelas dificuldades. Então ele dava ali o suco da uva, que é o vinho, ali para aquele povo, para aquela pessoa. Então ele teve que também levar também um refrigério. Ele não tirou o benefício, muito pelo contrário. Ele, como governador, ele deu o exemplo para a reconstrução das muralhas. As dívidas foram perdoadas e ali, durante 12 anos, Neemias ficou alimentando todos os dias 150 homens, fora as pessoas de vizinhanças que batiam na porta de Neemias, desesperada por alimento, por trigo, por grãos, para a sua sobrevivência, para o seu sustento. Neemias, ele restabelece, ele renunciou às coisas materiais para buscar as coisas espirituais. Para as coisas acontecerem na sua vida, você precisa fazer como Neemias. Você precisa começar a renunciar ao material, às coisas materiais, e começar agora a se afeiçoar às coisas espirituais. As coisas espirituais é o centro da nossa vida, não é o material. É o espiritual. Quando nós centramos a nossa vida no material, nós vivemos uma espécie de marxismo, de teologia da libertação. Nós vivemos uma espécie de comunismo. Esse é o ideal do comunismo. É o materialismo. Não é Deus, é a terra, né? Por isso, até um livro de Nietzsche, né? Para além do bem e do mal, né? Para além do homem, e ele vai colocar para além do céu, né? Para além do céu, das coisas do céu. É aqui na terra. É aqui na terra. Para Nietzsche é aqui na terra. Para Karl Marx é aqui na terra. Para o comunismo é aqui na terra. Para muitas pessoas que estão aí no materialismo nesse mundo, é aqui na terra o paraíso. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Deus, nós almejamos pela Jerusalém celeste.
nós almejamos pelas coisas que são do alto, as coisas que são divinas, as coisas que são de Deus. É preciso ter renúncia, se colocar, usar os teus bens para o reino de Deus, para a evangelização. É isso que aconteceu com Neemias. Ele usou os seus bens para a evangelização, para a reconstrução da muralha. Ele restabeleceu algo diferente, de novo, transformou, ele impactualizou, ele fez a diferença naquele lugar. É isso que nós temos que aprender com a história de Neemias. Neemias é este homem diferenciado, é um homem de muita diferença, de uma espiritualidade tremenda. Ele restabeleceu a entrada e a saída das pessoas. As pessoas só podiam entrar na cidade quando o sol estivesse quente, então as portas eram abertas. E antes ali do pôr do sol, antes que as pessoas fossem dormir, então as portas eram fechadas, porque era a segurança. Ele restabeleceu o culto a Deus, a adoração a Deus. Neemias é lembrado no livro de Eclesiástico, capítulo 49, no versículo 15. Ele vai dizer assim, de Neemias a lembrança é grande. Ele que reergueu para nós os muros em ruína, assentou as portas e ferrolhos e reergueu nossas habitações, porque ele começou a povoar Jerusalém. Jerusalém começou a ser povoada. Você vê que o livro de Eclesiástico está exaltando os heróis da fé, os homens célebres, os homens que realmente se destacaram. Neemias é esse homem que se destacou como aquele que reergueu as muralhas. Foi um feito extraordinário. Ele restabeleceu o culto a Deus. O sábado era sagrado e ele fechava a cidade. Dia de sábado, ali fechava, a cidade começava a ser fechada, porque não podia se fazer nada a não ser adorar a Deus. Não havia a pessoa que vinha de longe, nas caravanas, e vinham para fazer negócios na cidade, ficavam do lado de fora, tinham que pernoitar ali e não podiam entrar, porque se as muralhas estavam totalmente restabelecidas e tinha acontecido a restauração, e as portas estavam colocadas também no seu lugar, assentadas, então ali se fechava e ninguém podia entrar ou sair de Jerusalém. Ele restabeleceu o culto, que era o sábado no Antigo Testamento. Ele restabeleceu a adoração a Deus. Ele deu primícia e as pessoas eram punidas. Se as pessoas quebrassem ali a regra, o preceito ali do sábado, então eles eram punidos. Às vezes não podiam entrar na cidade, às vezes recebia algum tipo de punição ali pelo governador, que era aquela pessoa, a liderança que era Neemias. Nós vemos que Neemias, ele tem o quê? O zelo pela casa de Deus. Ele tem o zelo pelas coisas sagradas. Salmo 68, versículo 10, o zelo pela tua casa me consome. Nós vemos hoje as pessoas que o domingo se perdeu totalmente ali a reverência como um dia do Senhor. As pessoas vivem banalmente, as pessoas já não frequentam mais a missa dominical, as pessoas já não têm mais uma reverência pelo sagrado, virou um dia ali profano, um dia secularizado. Nós precisamos restabelecer o culto de adoração, que é o domingo. Domingo significa dias Domini, dia do Senhor. O dia do Senhor precisa ser estabelecido na nossa vida. Porque agora, não mais o sábado, porque Cristo ressuscitou no domingo. O domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia onde os portões do inferno foram destruídos, aonde o inimigo foi saqueado, aonde o inimigo perdeu toda a sua autoridade
e Cristo é que tem a chave de Davi, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele é o porteiro que abre para as ovelhas entrarem no aprisco, na casa de Deus. Jerusalém representa isso, essa fortaleza espiritual. E é em cima dessa palavra, da história de Neemias, que nós queremos reconstruir a nossa história. Queremos reconstruir em Deus, debaixo de uma autoridade divina. Queremos realmente restabelecer o fogo divino. Lá no livro de Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 1, versículo 18, diz que Neemias, ele restaurou o fogo sagrado do templo que havia sido destruído, e aquele fogo não poderia nunca apagar. Assim diz lá em Levíticos capítulo 6, versículo 6, o fogo permanecerá aceso no altar, sem jamais se apagar, perpetuamente. E aí, quem restabelece esse fogo aí é Neemias. Ele encontra aonde os homens guardaram ali a essência, como que uma gosma, como um produto ali, ali aonde ele coloca fogo, que era ainda do templo de Jerusalém, que tinha sido destruído. Então ele encontrou e ele colocou fogo. Ele é aquele que restabelece o fogo espiritual, o fogo do sacrifício, o fogo do sinal, aonde vai permanecer o sinal sagrado. Jesus Cristo é a luz do mundo, é aquele que nos ilumina, ele é o fogo sagrado e ele que veio incendiar. Lucas 12, 49, eu vim lançar fogo à terra. Esse fogo representa Pentecostes, as línguas de fogo sobre o povo de Israel. Neemias restabeleceu o fogo. Nós precisamos restabelecer o fogo, colocar fogo no templo, no nosso coração. O nosso coração precisa ser um fogo puro, um fogo verdadeiro. Outro feito extraordinário deste grande homem, dessa grande liderança que é Neemias, é que ele restabeleceu também a biblioteca. Ele restabeleceu a biblioteca ali judaica. Diz também lá em 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 13, que ele também reconstruiu a biblioteca. Ele colocou ali, começou ali a fazer um trabalho de canonicidade dos livros que eram verdadeiramente inspirados. Não só ele, mas como ele e Esdras, porque quando nós falamos de Neemias, nós também estamos falando de Esdras. Esdras, que era o escriba, o sacerdote, o homem mais espiritual, e Neemias, que era também esse homem espiritual, mas era esse homem da ação material, da reconstrução, de estabelecer a lei, a ordem. Ele era o governador. Então essas duas pessoas estão juntas ali nessa história que é de Neemias e também que é a história de Esdras, né? Então, inclusive, este livro, que é Esdras e Neemias, era um único livro só. Nos escritos hebraicos, até hoje, é um único livro. Depois, didaticamente, se separou o livro de Esdras e o livro de Neemias, mas eles estão em uma única realidade. Eles restabeleceram o culto de adoração a Deus. Ele restabeleceu a intelectualidade do povo, que havia perdido as suas próprias tradições. E eles foram buscar aonde? Na leitura da palavra de Deus, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos patriarcas, dos homens célebres, dos heróis da fé. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos indo na história do povo de Israel, nesses grandes homens que foram sinais de Deus, e é isso que nós queremos também para a nossa vida. Nós queremos restabelecer esses heróis, os heróis da fé. Os grandes heróis do Brasil, né? O São José de Anchieta, né? Que foi aqui, que fez toda
a reconstrução aqui cultural, intelectual, né? Lá no começo do Brasil, tudo o que aconteceu, terra de Santa Cruz, né? Tudo isso são os grandes heróis. Quando nós olhamos para a vida de São Francisco de Assis, que foi aquele que reconstruiu a igreja de Jesus Cristo, ele como Neemias estão dentro dessa realidade de uma reconstrução dos altares, uma reconstrução da igreja. Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém e São Francisco reconstruiu as muralhas da igreja. E eu quero terminar com isso, com a reconstrução das muralhas da igreja. Nós precisamos ser essas pedras vivas, como diz Pedro lá na sua carta. Nós somos as pedras vivas desse templo. Nós somos as muralhas de Jerusalém. Nós somos a igreja de Cristo e a igreja de Cristo tem uma promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe. Eu queria que você pudesse nos acompanhar aí, deixando o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Para que o canal possa crescer, você precisa deixar o seu like. Para você receber aí as novas notificações, ou seja, os novos vídeos, os novos materiais que estão sendo produzidos, então você precisa acessar ali, apertar o sino das notificações, para sempre que chegar uma novidade, você receber de primeira mão. E aí, o que você achou? Coloca aí no seu comentário o que você achou da reconstrução das muralhas com Neemias, a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Coloca aí nos comentários aí o que você achou, o que você aprendeu, o que foi novo para você, qual foi a novidade e o que você gostaria de saber, aprender. Coloca aí para a gente pesquisar. Quem sabe aí na próxima aula não vai ser um tema sugerido por você, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilha esse vídeo, porque quem compartilha, evangeliza também. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.